Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia do nosso grupo de discipulado, e eu vou estar compartilhando com vocês o nosso estudo. Mas antes, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celeste, nós queremos nos alimentar de Tua palavra. Por isso pedimos a iluminação do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sugiro a vocês pegarem aí uma caneta, um lápis e uma folha e anotarem os pontos que eu vou compartilhar com vocês e também as referências bíblicas. Eu vou estar lendo algumas, mas outras eu vou pedir para vocês fazerem a leitura em casa, tá bom? A leitura inicial está em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o assunto que nós vamos conversar hoje é sobre o pecado e o perdão de Deus, tá bom? Eu vou apresentar para vocês 5 pontos sobre este tema. Anota aí. O primeiro ponto é o seguinte: o pecado é uma violação à lei divina, seja em ação ou em pensamento. Então vamos lá. Nós precisamos andar na instrução de Deus. Porém, quando alguém se desvia, está errando o alvo e está pecando. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é uma luta espiritual com reflexo no mundo material. Antes da gente falar sobre a luta espiritual, eu vou apresentar alguns exemplos do reflexo. Anota aí. As obras da carne. Gálatas 5, 19 até o versículo 21. A morte eterna, Romanos 6, versículo 23. E a escravidão do pecado, João 8, 34. Agora nós vamos falar sobre a luta espiritual. Nós temos um adversário, um caluniador, que é Satanás ou diabo. E ele tem como objetivo nos separar da presença de Deus. Ele foi separado da presença de Deus devido ao orgulho e à vaidade dele em querer ser maior do que Deus. Então ele foi tirado da presença de Deus. E a gente precisamos vencer o nosso adversário nessa luta espiritual que é real e que existe. Anota aí a referência bíblica sobre isto. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Tá bom? Eu gosto muito do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, porque vai apresentar para a gente, em relação ao nosso tema, vai apresentar para a gente quais são as armas que o adversário usou contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver aqui quais foram essas armas. Primeiro, o nosso adversário,
ele questionou a identidade de filho de Deus do nosso Senhor. Depois ele tentou oferecer toda a glória, todo o poder e as riquezas do mundo para Jesus Cristo. Só que era necessário Jesus Cristo o adorar. Só que Jesus disse para ele assim: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E a terceira arma é a adulteração da palavra de Deus, assim como ele também fez em Gênesis com a Eva. Então, vamos relembrar aqui quais são as armas do nosso adversário. Questionou a identidade de filho de Deus do nosso Senhor, o poder, a riqueza e a glória. E ele também adulterou a palavra de Deus. O terceiro ponto do nosso estudo é que nós precisamos vencer o pecado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, só é possível vencer o pecado pela vitória de Jesus Cristo. Leia aí depois na sua casa Colossenses 2, versículo 13 até o versículo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55 até o versículo 57. No momento eu vou ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim pra gente: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E quero ler também com vocês João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, só é possível vencermos o pecado pela vitória de Jesus Cristo, porque ele é a justiça de Deus e ele venceu o mundo. O quarto ponto que é o seguinte: somente aquele e aquela que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus podem se ver livres do pecado. João 8, 36 vai dizer isso pra gente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres do pecado. Eu vou apresentar o quinto ponto e vou encerrar o nosso estudo. Mas antes disso, eu quero relembrar com vocês quais foram os 4 pontos que nós já falamos. O primeiro ponto, que o pecado é uma violação à lei divina. O segundo ponto, que é uma guerra espiritual e que tem reflexo no mundo material. O terceiro ponto, nós precisamos vencer pela vitória de Jesus Cristo. E o quarto ponto, só seremos livres do pecado, né? Só é livre do pecado aquela pessoa que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O quinto ponto, que é o nosso último ponto aqui sobre o pecado, é quais são as nossas armas nessa batalha espiritual, né? Eu vou apresentar para vocês as nossas armas. A primeira se encontra em Gálatas 5, 22 e 25, que é o fruto do Espírito Santo. E a segunda está em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Em Efésios, vocês vão ler que é a verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a palavra de Deus, a salvação, a oração e o serviço a Deus. Nós precisamos nos dedicar a Deus. E assim venceremos o pecado, pois a graça dele nos alcançará. Sobre isso aqui que eu acabei de dizer para vocês está escrito em Romanos 6, do versículo 12 até o versículo 14. Por fim, meus irmãos e minhas irmãs,
Então nós precisamos andar na luz, porque Deus é luz e nele não existe nenhuma treva. Mas quando alguém se desvia, está errando o alvo. E o que a pessoa precisa fazer? Quando isso acontece, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados e crer na obra suficiente e única do seu Filho, Jesus de Nazaré, o Cristo e o Senhor. E não cairmos na mentira e na acusação do nosso adversário. Porque nós temos um advogado. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse em 1 João, versículo 29. A última leitura que eu quero fazer com vocês é 1 João, no capítulo 2, e versículo 2. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, é o único mediador, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sangue de Jesus Cristo nos cobre, nos purifica, nos limpa e nos justifica diante de Deus. Tá bom? Este foi o nosso estudo que nós falamos sobre o pecado e sobre o perdão de Deus que está na obra do seu Filho. Por meio do seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que você continue aí tendo uma semana e um final de semana também abençoado na graça e na misericórdia do nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.